tema que foi proposto essa noite, que é do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Foi um tema proposto e é muito interessante, né? Porque normalmente os temas, quando eu faço palestra, eu escolho o tema, um tema que meu coração pede para falar, e esse não, esse tema me escolheu, né? E o título já fala muito, pensa um pouco. Eu vou ler o capítulo para a gente começar, e o título é esse, pensa um pouco. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam em mim. Jesus, está em João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende. Nominalmente, exaltam-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Como enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situação de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pense um pouco. Vamos lá. Então, esse é um capítulo pequeno, mas que nos ensina tanto, né? Primeiro ele começa falando da gente pensar um pouco, depois ele começa falando das obras, também ele fala muito dos títulos terrestres, que a gente fica preso aos nossos títulos, do poder da palavra, né? Do poder da palavra junto com as obras, e ele termina dizendo do exemplo de Jesus, né? Então, assim, esse tema, pensa um pouco, ele parece ser ele é altamente reflexivo, né? Simples. Ele nos convida todos os dias, pensa um pouco, se a gente parar para refletir, se a gente pensasse um pouco mais, quantas coisas a gente poderia evitar, né? Se a gente exercitasse mais só o título, quantas coisas a gente poderia evitar? Então é um título altamente reflexivo, mas profundamente desafiador, né? Então é um convite que o Emmanuel nos faz a gente estudar nesse capítulo, né? E também um esforço para todos nós, que a gente busca, estudando na doutrina espírita, fazer isso todos os dias, né? Pensar com mais profundidade, com mais consciência, com mais luz. E aí pensar nesse contexto é refletir antes de agir. É a gente conseguir observar antes de reagir, é sentir antes de julgar. E será que a gente consegue fazer isso? Né? É uma reflexão para a gente. Miguel, tudo bem? Então, a doutrina espírita, ela nos convida constantemente a uma autoanálise. Não é um julgamento, é uma autoanálise,
né? Um despertar moral. Porque é isso que a doutrina espírita ela nos propõe, é o nosso despertar moral, a nossa reforma íntima, né? E interessante é que nós somos responsáveis pelo que nós pensamos, e aí, consequentemente, pelo que nós falamos, pelo como a gente vai agir, né? Então, Emmanuel, nesse texto, né, com a sua sabedoria, ele trouxe para a gente que o pensamento ele é uma semente, né? E aí, a gente precisa de se perguntar que tipo de colheita nós queremos ter, ou nós iremos ter, né? Se a gente não está atento àquilo que nós estamos plantando todos os dias na nossa vida. Então, hoje, o convite para essa noite, tem alguns convites, mas um, né, é esse, da gente pensar um pouco mais, né? Pensar sobre o que nós somos, sobre como nós estamos vivendo, quais são as escolhas que nós estamos tendo na nossa vida. E a doutrina espírita, como eu já disse, ela é uma doutrina que nos ajuda na nossa reforma íntima. E o que ela traz para a gente é que a gente consiga ter essa renovação no nosso pensamento, né? Então, assim, cada leitura que a gente faz, cada reflexão, cada estudo, a gente é convidado a essa renovação do nosso pensamento, né? E aí, não é para a gente, a doutrina espírita não vem aqui nos acusar, né? Os ensinamentos de Jesus. Não é uma acusação. Às vezes a gente lê, esse título para mim é muito desafiador, né? Pensa um pouco. Às vezes a gente se acusa, né? Mas não é isso. É para a gente analisar, é para a gente refletir. E aí, esse despertar acontece primeiro dentro da nossa mente. Então, é no pensamento que começa toda a nossa transformação. Então, tudo começa no nosso pensamento. Então, a nossa renovação moral vai começar no nosso pensamento, né? E aí, a gente precisa escolher sair do automático. Infelizmente, na vida que a gente está levando, a gente vive muito no automático, né? E a gente precisa escolher sair, né? Parar de repetir esses padrões que a gente vem repetindo todos os dias, que nos adoecem, que não nos traz paz. E aí a gente precisa começar a ser mais consciente aos valores de Cristo. O que Cristo veio nos ensinar? A ter mais amor, ter mais perdão, humildade, compaixão, e tudo isso que tem ali, né? Bondade, alegria. E tudo isso, gente, começa no nosso pensamento, né? Isso a gente só está falando ainda do título. Então, tudo que vem a existir, primeiro, existe no nosso pensamento. O que é belo, o que é mal, o que é bonito, o que é belo, o que é mal, o que é feio, tudo começa no nosso pensamento. Então, essa afirmação do livro, Pensa um Pouco, né, nos convida a entender o poder criador da nossa mente. Né? Antes de qualquer ação, antes de qualquer escolha, primeiro existe um pensamento. Né? E depois a gente vai agir, depois a gente vai escolher. Então, o pensamento tem um poder muito criador. Então, se a gente quer uma vida mais leve, uma vida mais harmoniosa, a gente precisa de começar a analisar os nossos pensamentos, né? Então, por isso, pensar um pouco, mas a gente precisa pensar com profundidade, com consciência. Isso é um ato de responsabilidade espiritual. Quando a gente pensa com clareza, com amor, com fé, a gente começa, então, a semear essa luz que a gente tanto quer dentro da gente e também fora, né? Só que essa renovação de pensamento não é fácil, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se criticar, né, o tempo todo, porque a gente quer a nossa reforma íntima, mas a gente está no mundo de provas e expiações, nós ainda não somos perfeitos. E para a gente mudar o nosso pensamento, isso exige muito autoanálise, exige muito estudo, exige paciência para a gente conseguir lidar com os nossos próprios limites, porque nós temos limites, nós temos os nossos processos. A gente precisa de disciplina, que a gente precisa estudar,
né? Às vezes a gente age sempre de uma forma, mas aí a gente vem estudando e a gente começa a refletir que dessa forma não está legal, que a gente poderia melhorar, né? Então a gente precisa de disciplina para alimentar esses conteúdos dentro da gente. A gente precisa de silenciar. O silêncio é uma oração, né? A gente precisa de constância, de continuidade, porque a gente às vezes quer melhorar, a gente começa, mas a gente para no meio do caminho, né? Então é constância. E a gente vê que errou, dá um passo para trás, a gente dá outro passo para frente, está tudo bem, né? Busca pela luz, então pela essa verdade, pela conexão com o bem. O trabalho interior, que é esse trabalho da gente se observar, né? Da gente refletir, da gente mudar a gente mesmo. Então, não há reforma íntima sem a reforma de pensamento. Então, a doutrina espírita, ela nos convida à nossa reforma íntima, a cada um se olhar e entender o que é necessário, o que cada um precisa melhorar, né? Lógico que uns estão mais evoluídos que outros, mas a reforma íntima que a doutrina espírita tanto nos convida começa no nosso pensamento, né? Por quê? Somos o que nós pensamos e aquilo que cultivamos na nossa mente se transforma, cedo ou tarde, na realidade. Então, a gente precisa de tomar cuidado até com os nossos pensamentos de acordo com o que a gente vai trazer para a gente. A gente sabe, né, que às vezes através de um pensamento a gente pode atrair um espírito iluminado, nos dando alguma intuição, ou então um espírito mais que precisa de mais desenvolvimento, mais inferior um pouco, e isso vai fazendo com que a gente não analise os nossos pensamentos, né? E aí a gente vai agindo de forma errada, a gente vai falando de forma errada, né? Então a gente precisa entender que o primeiro passo para a nossa reforma íntima é o nosso pensamento, né? E aí, infelizmente, foi o que eu falei, a gente vive muito no automático, a gente vive nessa correria, a gente vive no mundo que cobra muito da gente. Então, a gente vive no automático e a gente fica sempre aprisionado ao nosso passado ou ao nosso futuro. E é isso que nos adoece. É isso que nos traz a depressão, né, a ansiedade. Por quê? A ansiedade é porque você está lá na frente, pensando o que você precisa fazer. Eu estou aqui, mas pensando que amanhã eu tenho outra coisa para fazer, depois de amanhã. E a depressão talvez venha porque você não se conforma com aquilo que você deixou para trás, poderia ter feito de outra forma. Então a gente vem se crucificando e a gente acaba vivendo a vida no automático e a gente acaba não vivendo o presente, o aqui, o agora. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido, né, de eu estar aqui, nesse momento? Então, viver no automático é a gente viver sem presença, sem refletir, sem pensar. Por isso esse convite do Evangelho é tão claro para a gente, né? Pensar no que a gente tem alimentado. Esse é o convite dessa noite, a gente pensar no que a gente tem alimentado na nossa mente, pensar no que a gente tem escolhido sentir, no que a gente tem escolhido falar, fazer, pensar também no que a gente tem semeado no campo dos nossos pensamentos, porque o que se planta, né, é o que nós vamos colher. E aí essa foto, né, de pensamentos são sementes que se materializam. Então a gente precisa pensar, a gente precisa tentar pensar mais positivamente em tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente fica num pensamento e outra, às vezes a doença que acontece na nossa vida é um pensamento que a gente fica só naquele pensamento, sabe? De doença. E aí você não consegue sair daquele pensamento e aquilo vai te adoecendo cada vez mais. Se você começar a pensar no pensamento da cura, né? Do amor, aquilo vai se transformando. Então a gente tem que ter muito cuidado, mais uma vez, com o nosso pensamento. E aqui eu trouxe uma reflexão que muitas vezes a gente está até dentro mesmo da casa espírita e a gente não vive com a intensidade que todos esses ensinamentos aqui dos trabalhos trazem para a nossa vida,
né? Às vezes a gente vem, participa de uma reunião mediúnica, participa de uma ação de caridade, mas a gente está vivendo tanto no automático, tanto na correria, que a gente acaba esquecendo do propósito. O que essa experiência está trazendo para mim, para o meu coração, para o meu crescimento, né? Como eu posso aplicar esse aprendizado na minha vida? Então, que a gente pare, que a gente reflita esse automático que a gente vem vivendo ultimamente. E não é só fora daqui, é aqui também, né? É dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, dentro do nosso trabalho. Às vezes o que a gente quer é que o mundo, que a hora passe rápido mesmo, né? Nossa, eu preciso que acabe logo essas férias. Eu preciso que, né, que esse trabalho, que eu preciso sair da hora do meu trabalho, mas a gente acaba não vivendo e não entendendo o que realmente a gente precisa de captar daquele lugar, o que aquele lugar tem para te oferecer, o que aquelas pessoas têm para te oferecer, né? Então, a doutrina espírita, né, a proposta do evangelho é a gente pensar, sentir e viver com propósito. E aqui também é interessante porque, evoluir conscientemente é assumir a responsabilidade da própria caminhada. Infelizmente, a gente tem a mania de colocar sempre a culpa no outro, né? Nossa, mas é difícil a minha caminhada porque meu marido, meu Deus do céu, mas a minha filha, meu Deus. E a gente nunca se olha, né? A gente nunca pega essa responsabilidade para a gente. Então, a gente também precisa de deixar a culpa do mundo lá fora e começar a olhar para dentro de nós. Como a gente pode melhorar, né? Como a gente pode olhar diferente, sentir diferente. Então, é algo que a gente precisa analisar também. Isso tudo que a gente está falando é do pensamento, ainda é só do título. E aí começa, né, no Evangelho de João, Jesus ele afirma que as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam em mim. Então Jesus vem nos trazer, né, ele vem responder a dúvida e desconfiança de que muitas pessoas questionavam sobre a sua autoridade espiritual, sobre a sua vida espiritual. E ele nos deixa com isso uma lição, né, que é até hoje nas nossas vidas, que as palavras não são as palavras que validam o espírito, mas sim as suas obras. A gente vai ver que as palavras são muito importantes, mas as obras, né, às vezes a gente não precisa nem de falar nada, só as obras já mostram muitas coisas. E é isso que Jesus quis nos dizer, né? Se vocês não estão acreditando nas minhas palavras, então olha a minha vida, observe as minhas obras. E aqui ele não diz só as obras materiais, mas também as obras espirituais, as virtudes, né? E se fosse um discurso vazio, né, poderia faltar uma conexão de verdade. Gente, mas Cristo, um espírito puro, ele veio, né, além de falar, ele viveu. Então não tem como ser um discurso vazio. Ele é um discurso de exemplo, de amor, né? Então, ele foi a manifestação viva do amor, da humildade, da paciência, da compaixão. Tudo isso que a gente precisa desenvolver na nossa caminhada, né? Também, né, conhece a árvore pelos frutos. Também se conhece o valor de uma alma pelas suas atitudes, né, pelos seus feitos que gera no mundo. Então, Jesus, com essa fala, também nos convida a refletir, gente. Quais são os frutos que nós estamos plantando, né? Nossa fé tem se traduzido em obras de amor? Nosso conhecimento tem gerado alguma transformação? Isso é uma reflexão interna, né, de todos nós. E aí, ele começa o capítulo falando desculpa. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-se por títulos convencionais,
que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Aqui ele já nos fala, a vida verdadeira é aqui? A gente sabe que não, né? Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos, e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Aqui a gente precisa refletir que a gente ainda vive num mundo que a gente está preso aos nossos títulos, né? Ainda mais cidade pequena, é filho de fulano de tal, é da família tal, é o profissional tal, né? A gente fica preso a esses títulos. E isso, aos olhos de Deus, né? Que é o que nos fala aqui, os sobrenomes, os bens acumulados, não é que não faz sentido, a gente vai ver que a gente precisa de buscar os nossos títulos, mas isso é muito mais, né? É quando ele já despertou para o amor, para a humildade, isso é que importa, né? Não são os nossos títulos terrestres aqui que a gente vem buscando, né? Então, nosso real valor não está naquilo que a gente mostra ao mundo, mas o que a gente cultiva dentro do nosso coração. Então, assim, os títulos são muito importantes. Às vezes a gente luta uma vida inteira para ter um título, né? Às vezes a gente luta uma vida inteira para conseguir pagar uma faculdade ou então algo de bom para os nossos filhos ou a gente mesmo. Isso é importante também. A gente sabe que a gente vive num mundo material, a gente precisa do nosso material. Mas o que a gente precisa refletir é o que a gente está fazendo com os nossos títulos. Para o nosso desenvolvimento, não só material, né, financeiro mesmo aqui na Terra, mas o que a gente está fazendo com os nossos títulos que a gente vem acumulando aqui na Terra? A gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? E o problema dos nossos títulos não é a gente ter os títulos. Qual é o problema da gente ser da família tal, né? Ou então a gente ser um médico tal, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente começa a fazer dos nossos títulos um muro de separação das pessoas, né? Porque nós não somos melhores que ninguém. Infelizmente, muitas criaturas ainda vivem essa realidade. Eles estão profundamente pensando só nas suas conquistas materiais e acabam esquecendo da sua conquista espiritual, do que a gente pode fazer com os nossos títulos. Então, isso também é uma coisa a gente refletir, né? O que a gente está fazendo com os nossos títulos aqui para ajudar o próximo, né? Ou para nos ajudar no nosso crescimento. E aí, para a gente falar um pouquinho mais sobre esses títulos, eu trouxe uma passagem, muitos de vocês já devem ter escutado, do Céu e Inferno, que é a Rainha de Oude, acho que é assim que fala, de Oude, que ela foi morta na França em 1858. Então é um espírito que é uma rainha, mas que ela desencarnou e continuou se achando a rainha, né? E eu não vou ler ele todo, porque é bem grande, mas eu vou ler algumas coisas interessantes para a gente refletir. Olha o pensamento desse espírito. Olha como esse espírito era um espírito orgulhoso, sabe? Um espírito que não se deu conta da sua vida espiritual, vive ainda na vida material, né? E aí começa, né? Qual sensação sentistes em deixando a vida terrestre? Não saberia dizê-lo. Tenho ainda perturbação. Pergunta: sois feliz? Lamento a vida. Eu não sei. Sinto uma dor pungente. A vida dela ter-me-ia livrado. Gostaria que o meu corpo se levantasse do sepulcro. Pergunta: que pensais nas honras fúnebres prestadas aos vossos despojos? Foram bem pouca coisa. Eu era rainha, e nem todos dobraram os joelhos diante de mim. Deixai-me, não me forçais a falar. Não quero que saibas o que eu sou agora. Eu fui rainha, sabei-o bem.
Então aqui, né, ela já vem falando que foi muito pouca coisa que eles fizeram nos despojos dela. Pergunta: a classe que ocupaste sobre a terra vos dá outra mais elevada no mundo onde estáis hoje? Eu sou sempre rainha. Que me enviem escravos para servir-me. Eu não sei. Parece-me não se incomodarem comigo aqui. Todavia, sou sempre eu. Então, ela continua pensando que ela é uma rainha, né? E queria os escravos, queriam que levassem escravos até ela. Pertencias à religião muçulmana ou à religião hindu? Muçulmana. Mas eu era muito grande para me ocupar com Deus. Olha, que diferença fazeis entre a religião que professais e a religião cristã para a felicidade da humanidade? A religião cristã é absurda. Ela diz que todos somos irmãos. Qual é a vossa opinião sobre o Cristo? O filho de um carpinteiro não é digno de ocupar o meu pensamento. Lembrai-vos de ter outras experiências sobre a terra antes que acabais de deixar? Eu devo ter sido sempre rainha. Sobre qual forma estás aqui? Sou sempre rainha. Pensas tu, pois, que cessei de sê-lo? Sois, pois, respeitosos. Acabei de falar de outro modo às rainhas. Não, sabei que se fala de outro modo com as rainhas. Então ela achou que ele estava sendo desrespeitoso com ela. Se pudéssemos ver-vos, vê-la-íamos com os vossos adornos, as vossas joias? Certamente. Como ocorre que, tendo deixado tudo isso, nosso espírito haja conservado a sua aparência, sobretudo de vossos adornos? Eles não me foram tirados. Sou sempre tão bela quanto era. Não sei que ideias fazes de mim. É verdade que jamais me vistes. Então, nela, as ideias terrestres conservaram toda a sua força, né? Ela era orgulhosa, que nada perdeu das suas ilusões, que luta contra a própria fraqueza, que deve, com efeito, sofrer muito com a sua impotência. Então, é o espírito sofredor, né? Bom, espero que ela já tenha encontrado pelo menos um pouquinho de luz na caminhada dela, né? Mas um espírito que está ainda agarrada aos títulos terrestres, né? Uma rainha. Ela queria, no mundo espiritual, continuar sendo uma rainha. Continuar tendo a vida que ela tinha aqui. E isso, com certeza, trouxe muito sofrimento para ela, né? E uma reflexão que eu trouxe aqui, que eu achei bem interessante, porque o que acontece? Quando a gente desencarna, né, a gente precisa ter muito cuidado com o pensamento quando alguém desencarna, né? A gente não, quando alguém desencarna, a gente precisa ter muito cuidado com o pensamento que a gente emana para essa pessoa. Porque a gente tem a gente costuma, né, fazer de duas formas. Ou a gente glorifica muito aquela pessoa, era um anjo, né? Ou então a gente fala, não é porque morreu que virou um santo, né? Ó, vou ser bem sincera, não é porque morreu. E aí a gente acaba esquecendo que esse espírito, ele recebe os nossos pensamentos, as nossas palavras, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente pensar assim, né? Quando a gente falar. A gente precisa de emanar a esse espírito que se foi boas vibrações, mesmo que não seja uma pessoa na qual você tinha bom relacionamento. Mesmo que você ache que não vai virar um santo, que não vai, né? Porque a gente, às vezes, também glorifica demais aquela pessoa, e aquela pessoa, quando desencarna, ela vê que ela não é aquilo tudo, né? Às vezes a gente acha, estou bem, estou no caminho certo, né? Estou na doutrina espírita, consegui silenciar, consegui pensar mais, pô, já estou, né? Acho que na próxima encarnação eu já nem venho mais para o planeta Terra, já posso partir para outra. E aí, quando a gente desencarna, a gente vê que poderia ter sido muito melhor, né? E às vezes isso é um sofrimento para gente, desencarnado. E aí vem uma pessoa encarnada e emana mais aquele,
né, aquele sentimento de, ele era um santo mesmo, mas a gente sabe, quando a gente desencarnar, que não era tanto assim. Então, assim, que a gente pense também com relação a isso, né? Porque isso é uma coisa que a gente às vezes faz e a gente nem pensa. Ou a gente glorifica muito a pessoa, ou a gente coloca cada vez mais para baixo. Mas a gente sabe que cada um tem o seu momento, que cada um tem o seu desenvolvimento, a sua reforma íntima está aí para cada um, e a gente precisa desenvolver, né? E como a gente pode ajudar esse irmão? Através da oração, através de vibrações positivas, através de amor, né? Que a gente pode emanar para ele. E aí, Emmanuel nos recorda aqui do poder das palavras, né? Como enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida das suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido de infinita bondade, como um recurso divino. Torna-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. Então, aqui ele nos fala que a palavra, sim, é um recurso divino, é um dom que a gente recebe, né? E aí a gente precisa entender também o poder, além do nosso pensamento, mas também das nossas palavras, né? Que as nossas palavras, olha só, ela pode ser de luz, ela pode ser de amor, pode ser de construção, ou então ela pode ser destrutiva, ela pode ferir, né? E aí, mais uma vez, o poder do silêncio. Às vezes, quando a gente, às vezes até quer falar uma coisa para machucar, para, né, uma palavra destrutiva, se a gente às vezes se silencia, mais uma vez o silêncio é uma oração, né? A gente evita muitos problemas. Então, assim, a gente precisa entender que as palavras, ela é um recurso divino, como nos disse Emmanuel aqui, e é a materialização do nosso pensamento. Então, a gente pensou, a gente falou, né? O problema é que é tudo muito rápido, né? Pensou, falou, e aí quando viu, já foi. Mas é a materialização. E isso exige de nós, olha só, consciência e responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente fala, né? Por aquilo que a gente pensa. E aí, mais uma vez, a gente precisa se perguntar o que a gente tem realizado com esse dom sagrado da fala, né? Da comunicação. Então, a palavra, ela carrega, né? Sentimentos, vibrações, ideias. A palavra tem um potencial criador. A gente precisa de trazer esse potencial criador para a gente. Né? Às vezes a gente está, eu não vou conseguir, não, eu vou conseguir, eu sou capaz. Olha, como é que tudo muda, né? E as palavras, elas podem tanto curar quanto ferir. E nós somos responsáveis por tudo isso. A gente precisa ter cuidado quando a gente fala algo dentro da nossa própria casa, né? Quando a gente fala algo dentro do nosso trabalho, ou então um amigo que te pede algum conselho, né, algo. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque é exatamente isso, né? Ela pode tanto construir como destruir. E também são sementes lançadas no mundo. Que frutos a gente está lançando, que a gente está gerando no mundo, né? A gente precisa estar atento para com que as nossas palavras não sejam apenas sons lançados, né, ao mundo, ao vento. Então, palavras vazias, sem intenção, sem verdade. Que as nossas palavras, elas possam ser portadoras, de sinceridade, de coerência, né, de propósito, para com que possam produzir frutos de paz, de amor, de consolo. É isso que a gente precisa, né? E quando a gente não conseguir, que a gente silencie, mais uma vez, o poder do silêncio. E aqui a gente precisa de viver o que a gente prega, né? E aí é muito interessante essa parte, porque olha só, a gente pode falar lindamente sobre o Evangelho, né? Estou eu aqui falando lindamente sobre essa parte. Pensa um pouco, né? Minhas amigas sabem que às vezes eu falo, pensa um pouco, é difícil, quando eu vi já falei, quando eu vi já podia ser mais. E isso é muito desafiador, porque quando a gente está aqui falando, gente, falar é fácil, né?
Botar aqui e falar é fácil, mas aí a gente se cobra também. Será que eu estou vivendo o que eu estou falando? É essa a proposta também. E isso é o que a gente precisa, todo mundo. Não é só a gente que está aqui falando, né? Mas, às vezes a gente está numa conversa, a gente fala uma coisa, mas a gente age totalmente diferente. Quando a gente está aqui, eu acho que a gente se cobra mais. Eu, pelo menos, me cobro. Quando eu tenho que falar algo desse tema, pensa mais um pouco, é uma coisa que eu venho e me cobro, né? Mas eu entendo que é um estudo que eu preciso. É uma autoanálise sem cobrança. E aí, isso é o verdadeiro desafio para todos nós, né? Não é só para mim. É a gente colocar, olha só, viver o que a gente prega, né? E a gente fala muito isso na criação dos nossos filhos, né? Às vezes a gente foi criado de que faça, como é que é? Faça isso, né? Eu fui criada um pouco assim também. Mas como eu vou criar minha filha assim agora, né? Mas ela também precisa de ver os meus limites, os meus erros, as minhas dificuldades, tá tudo bem, né? Mas a gente precisa tentar viver de acordo com aquilo que a gente prega, né? Que as nossas palavras, olha só, elas sejam para abençoar, para somar. Então que a gente possa falar coisas boas dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com pessoas que a gente ama, né? Precisamos alinhar, as nossas palavras às nossas obras, para com que elas ganhem alma e verdade. E aí a gente vem falar de Jesus, né? Jesus, um espírito puro, um espírito que podia ter enviado legiões de emissários aqui, mas o que ele fez? Ele veio, né? E aí ele veio para viver e para falar, e isso faz com que as palavras dele, os ensinamentos dele façam muito mais sentido, porque ele viveu tudo aquilo que ele falou, né? Ele ensinou tudo isso para a gente através do exemplo. Então, um espírito puro que não precisava, né, de ter vindo aqui na Terra e viver como ele viveu. Ele podia ter mandado outros emissários, né, mensageiros, mas ele veio e viveu. E isso faz com que, sua presença entre nós permitiu uma integração perfeita entre a palavra e o gesto. E isso fez com que o evangelho se tornasse forte como ele é até hoje. Porque se ele viesse e ele só falasse, né, ficaria mais difícil a gente tentar viver os ensinamentos dele. Mas ele veio e viveu. Então, assim como Jesus nos ensinou pelo exemplo, nós também somos chamados a viver aquilo que a gente acredita, né? Em todas as áreas da nossa vida. Família, no trabalho. E quando Jesus ele nos convida também a gente carregar a nossa cruz, ele não fala lá de cima, né? Ele não fala de um lugar que a gente não consiga enxergar. Não, num lugar distante. Ele veio até nós, ele viveu, né? Para exatamente isso, para que a gente jamais esquecêssemos que ele também passou por dores, passou por desafios, passou por dificuldades. Então, quem somos nós, né? Por isso, seu chamado é cheio de empatia e de verdade. Então, quando a gente começa a estudar, né, a história de Jesus, não só a doutrina espírita, mas a história de Jesus, desse espírito puro que veio aqui na Terra, a gente começa a se sentir, a sentir empatia com a sua história, né, a verdade que ela tem. E o livro termina falando exatamente isso, né? Que Jesus buscou conviver com todos, ele viveu com todos. Ele viveu com os pecadores, com os pescadores, com os fariseus, com os orgulhosos da época, né? Ele envolveu todos, com seu amor, para que ninguém se sentisse excluído, deserdado. Todo mundo podia sentir o amor de Jesus, né? Ele tinha uma palavra, um gesto, algo que ele envolvia todas as pessoas, os mais orgulhosos aos mais amorosos, né? E isso fez com que todos se sentissem convidados ao chamado do Evangelho de Jesus.
né? Então, com isso, Jesus abriu a porta da esperança e deu o testemunho de amor completo, um amor sem diferença, sem exigência e que acolhe a todos nós. Então, esse amor que Jesus trouxe, todos os seus exemplos, nos traz exatamente isso, essa empatia. A gente sabe que ele não fala de um lugar lá de cima, né? Quando ele fala para a gente perdoa, olha o que ele fez quando ele estava na cruz, né? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele perdoou, ele demonstrou, né, esse perdão. Então, seguir a Jesus é aceitar que a nossa transformação aqui, a gente vai passar sim por desafio, por renúncias, né, pela superação. Então, a gente tem desafios, a gente renuncia várias coisas, a gente supera várias coisas e trilhar um caminho de aprendizado, onde o exemplo de Jesus nos inspira, né? Então, é um convite para a gente refletir um pouco mais sobre o que nós temos feito, sobre o que nós temos pensado, como nós temos agido também. E o que a gente tem esperado de Deus, né? Porque às vezes a gente faz algo sempre esperando algo em troca, né? O que Deus vai me dar se eu fizer essa caridade ou essa boa ação, né? Então, basta lembrar de Jesus, para que os nossos problemas que pareçam enormes se tornem tão pequenos e que para que as bênçãos das quais estamos nos esquecendo se tornem tão imensas. E aí, quando eu comecei a pensar nessa última frase, me veio uma conversa com uma pessoa muito querida, que me ensina muito, só da gente conversar. E uma vez ela falou para mim uma história da vida dela. Ela teve que fazer uma cirurgia e ela precisou retirar útero, ovário. Ela tinha tem dois meninos, eram adolescentes, e essa cirurgia dela teve uma complicação, e ela sentia muita dor, ficou muito tempo no hospital. Então imagina a preocupação, né? Você tem dois adolescentes, duas crianças adolescentes, e você fez uma cirurgia e você precisa de tentar estar melhor, pelo menos a gente tem essa concepção como mãe, a gente precisa estar aqui para os nossos filhos, né? E ela falava para mim o seguinte: quando eu estava nessa situação, eu só lembrava do sofrimento de Jesus. Olha só, que sabedoria. Só lembrava do que ele viveu, da dor que ele vivia. Então isso me dava força para eu entender que eu também ia ficar bem. Eu também ia passar por tudo isso, pela minha cruz, mas que eu ia conseguir, porque Jesus viveu tudo isso. Quem sou eu para não viver? E foi mais ou menos isso que termina esse evangelho, né? O que a gente precisa fazer? Entender que quando a gente está nas nossas dificuldades, Jesus está com a gente. Quando a gente está nas nossas dificuldades, muitas vezes Jesus nos pega no colo e a gente não percebe, sabe? Então que a gente consiga se conectar com esse ensinamento de Jesus para a gente, de que está tudo bem, que a gente vai conseguir, que a gente não está sozinho, que ele veio aqui, ele nos demonstrou através do seu amor, né? E o convite, ué, gente, para a gente terminar, basta pensar um pouco lembrando de Jesus. Então, que a gente pense nas nossas dificuldades, que Jesus está com a gente, ou então nas nossas alegrias, de que Jesus também está com a gente. Isso vai nos fortalecer muito mais. Então, esse estudo de hoje foi um estudo que nos fez refletir sobre os nossos pensamentos, sobre que nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos. Então, a gente vai tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com a nossa forma de agir, com os nossos títulos, o que a gente está semeando, plantando aqui, né, para as nossas crianças, para os nossos familiares, para a gente mesmo, isso é muito importante. Que a gente precisa se analisar, mas com amor, com carinho, que a gente vai errar, mas que a gente também vai acertar, e que a gente nunca está desamparado, né? Jesus sempre anda com a gente. Então, é isso. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho de Jesus.
liberta.